Bom dia de novo, estamos de volta com muita alegria para trazer algo que diga respeito ao nosso querido Francisco. Nós sabemos que Francisco ele tinha um anseio por reconstruir a igreja. Era aquela voz que ele ouvia pedindo a ele que reconstruísse a igreja. Neidival, ou não, é Rivaneide e Evandro. Eu confundi. Então, ele ouvia aquela voz: Francisco, reconstrói a minha igreja, restaura a minha igreja. E, na verdade, Francisco entendia que as pessoas precisavam de um templo onde não estivessem ruínas, aquele quadro parecendo coisa de filme de terror, a igreja caindo aos pedaços, os desconfortável. Então ele imaginava que as pessoas mereciam um lugar mais tranquilo, mais harmonioso, para que eles pudessem se concentrar. Oi, Jane, bem-vinda. Para que eles pudessem se concentrar, para que eles pudessem se sentir bem. Então, ele, ouvindo aquela voz, resolveu renunciar a tudo e saiu em busca de recursos. Foi quando ele viu aquelas pedras ali ao lado da casa suntuosa, do palacete daquele vigário, e foi pedir. E o vigário negou, evidentemente, e ele que fez, comprou. E ele vendeu por um preço quase que o preço da loja. E Francisco combinou com ele o dia do pagamento, só que ele não conseguiu o dinheiro. E aquele homem, o alarme aqui tocou, e chegando, indignado, começou a dizer impropérios, xingou Francisco, disse horrores. Francisco ficou muito triste, porque um homem de Deus, um vigário, um sacerdote, um homem que não tinha nenhuma necessidade de estar falando com o irmão naqueles termos, com frente às pessoas, falando para Francisco, quando Francisco estava acompanhado de diversas outras pessoas, porque Francisco estava naquele momento reconstruindo, utilizando até as pedras que o padre havia doado, que ele já estava colocando, finalizando a reconstrução da igreja. Francisco fica muito triste, pede licença e com muito respeito, porque a princípio ele sentiu um fogo atear dentro dele. Mas Francisco pediu licença e com muito respeito, Francisco olha para ele e diz: Senhor vigário, tenho muito respeito pelos padres que nos faz lembrar a vida de Jesus. Olha, imagina que tapa com luva de pelica esse padre recebeu. Que nos faz lembrar a vida de Jesus em todos os seus aspectos morais e espirituais. No entanto, eu acho que o templo, ele deve sim ser construído e reconstruído por nós, os sacerdotes. A comunidade não tem nada a ver com isso, as pessoas não têm obrigação, não têm esse dever compete a nós mesmos. Então eu peço por caridade que aguarde mais um pouco. Eu não devo me deixar que o Senhor venha até aqui e me ofenda dessa forma. Eu acho que devemos respeito uns aos outros. E Francisco começou a falar que o Evangelho de Jesus, para seguir o Evangelho de Jesus, é preciso renúncia, é preciso desprendimento, já que somos representantes de Deus, é preciso agir como agíamos o Cristo. E ele não via, Francisco dizia para ele, eu não vejo na atitude de um padre, no comportamento do Senhor, nada, absolutamente nada, que diga respeito àquele que se comprometeu de fazer com que o Evangelho de Jesus fosse seguido. E nós devemos ser o exemplo. Nós deveríamos estar à frente das ovelhas, conduzindo as almas, levando o Evangelho, falando a toda a gente, nos desligando daquilo tudo quanto de bens materiais que sufocam as nossas vidas, que nos tiram do caminho do bem, que nos conduz a uma petrificação do nosso coração. Então, se não é muito demais lembrar de que a vivência do Evangelho é renúncia, principalmente para o sacerdote e principalmente desprendimento para o conselheiro do povo, é amor para aquele que prega o Evangelho sob a égide da oficialidade. Então, o que estamos fazendo? Eu peço-te que não fiques aborrecido comigo, mas eu vou te dizer uma coisa e te falo do fundo do meu coração. Eu te vejo nesse momento e começo a lembrar de Judas. Nesse momento em que aqui chegas, cobrando algo
que lhe pertence, mas que por caridade poderia ter sido renunciado da sua parte. Eu vejo na condição de Judas, no momento em que ele recebe os 30 dinheiros, que foi o pagamento pela informação que ele dera aos homens para entregar Jesus. Então, eu peço a Deus que ao receber esse dinheiro, o Senhor não sinta o que sentiu Judas naquele momento. Que esse dinheiro não queime as suas mãos. Que o Senhor esteja bem com a sua consciência. E eu lhe prometo que se eu não tenho dinheiro para lhe pagar agora nesse momento, eu lhe prometo que logo mais, antes que o dia acabe, eu levarei esse dinheiro até a sua casa. E Francisco, com muita humildade, não desse jeito que eu estou falando, com esse tom tão áspero, mas com muita humildade, com muito amor no coração, com muita simplicidade, falou àquele padre que sentiu naquele momento um baque muito grande, muito embora ainda saísse dali irritado, mas havia sido tocado no fundo do seu coração. E o seu orgulho não lhe permitiu que ele aceitasse e entendesse e abrisse mão do pagamento que era devido a ele por Francisco. Então ele vai embora e Francisco volta ao serviço, orando a Jesus para que ele tenha êxito naquela promessa de, naquele mesmo dia, ressarcir àquele padre o que lhe competia. Assim Francisco segue adiante e na próxima semana nós vamos ver, nós vamos saber o que fez Francisco para conseguir aqueles recursos, para entregar aquele com quem ele havia feito aquele compromisso de ordem material. E Francisco não desanima. No seu trabalho de amor, de esperança, ele se entrega à oração. Ele envolve o seu pensamento a Maria Santíssima, por quem ele tinha o maior profundo amor e respeito, igual ao respeito e ao amor que ele tinha pela sua mãe, Maria Picalini. Assim, Francisco continua o seu caminhar, fazendo bem, construindo a igreja, reconstruindo a igreja de São Damião, aquela igreja por onde ele começou a fazer a reforma que ele entendia que Cristo havia solicitado e no seu mundo íntimo, através da intuição, que ele refizesse. E assim nós devemos, nesse momento, analisar a nossa igreja como está, o nosso templo íntimo, como estamos por dentro, o que temos feito com esse templo de Deus, porque nós somos esse templo. Ainda que todos os templos sejam destruídos, mas nosso templo interior, onde Deus habita, vamos trabalhar, como Francisco, pela renovação, renunciando, nos desprendendo, nos desligando, abrindo mão de tantas coisas que não nos servem, porque a gente só sabe, eu costumo dizer, a gente só sabe o que presta e o que serve quando a gente muda de casa, materialmente falando. E quando a gente morre, espiritualmente falando, a gente descobre o que a gente realmente precisa, necessita. Não esperemos Dona Morte bater a porta. Vamos fazer agora, vamos fazer hoje. Vamos começar o desprendimento, porque um dos exercícios que a caridade nos convida a fazer é o exercício do desprendimento. Então, gratos a Deus, gratos a Jesus, gratos ao Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, gratos a você, a Francisco e essa pleiade de espíritos amigos. Nós encerramos esse evangelho. Lembrando que às 19 horas estaremos contando história. Mais uma história do nosso querido irmão Horta, trazendo para nós a sua vivência, a sua vida, a sua labuta diária, os diversos momentos e os diversos fenômenos acontecidos com o nosso querido José Silvério Horta. Paz em seus corações, luz em seus caminhos e muito amor para cada amanhecer. E todos vocês que estão conosco nessa live, todos vocês que fazem parte dessa caminhada, estão sendo beneficiados. Da mesma forma, aquelas pessoas que vocês mentalizam, que vocês pedem para orar, que vocês estão sempre colocando os nomes aí, né, digitando, todos estão em nossas orações. Obrigada por hoje, que Jesus permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Paz em seus corações. E assim nós agradecemos a Deus e encerramos esse evangelho, rogando a bondade e a misericórdia de Deus pelos nossos irmãozinhos que partiram dessa vida pelas portas enganosas do suicídio.
Que todos esses irmãos sejam parados e acolhidos por Maria Santíssima. E que aqueles que trazem em seu coração a tristeza, a melancolia, a depressão, a vontade de dar cabo à vida, meus irmãos, busquem Jesus. Se vocês não tiverem forças para orar, ligue pelo menos 188 e peça ajuda. Que Deus abençoe vocês. Que assim seja.